Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa meditação de hoje é a mensagem de Mateus, capítulo 26, dos versículos 1 até ao versículo 5. E o título da mensagem é A Consulta dos Sacerdotes e dos Escribas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se para a sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta palavra, irmãos, Jesus deu, aos discípulos, logo em seguida, ele teve no fechamento da mensagem de ontem, que foi o seguinte: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, Foi o final do vídeo de ontem, na mensagem de Mateus, capítulo 25, que diz, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é o fechamento, o fim do sermão profético, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas então, irmãos, essa mensagem, que nós estamos meditando hoje aqui, Jesus disse para os discípulos, E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço do povo, Então eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, veja bem quem foi, os responsáveis, os principais responsáveis pela morte de cruz de Jesus, pelas acusações durante os 3 anos, não somente as acusações, mas o julgamento, a prisão, e a execução da morte de Jesus. Quem foi que fez isto com Jesus, A gente muitas vezes vê na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, as pessoas que matam os outros, são bandidos, são marginais, são pessoas, são ladrões, são pessoas que vivem totalmente à margem da sociedade, E nós vemos aqui nessa mensagem aqui, nesse fechamento aqui, quem é que foi que crucificou Jesus? Foi algum bandido? Foi algum ladrão? Foi algum marginal, desses declarados na sociedade? Foi alguém desse tipo de pessoa que crucificaram e mataram Jesus, que acusaram, condenaram, crucificaram e mataram Jesus? Não, irmãos, vocês vejam que coisa vergonhosa, que coisa horrenda, para todos nós seres humanos, mas principalmente, as pessoas que mais deveriam guardar e proteger a vida, foram exatamente os que mataram Jesus, Depois, os príncipes dos sacerdotes, os principais, os primeiros. Quem que é sacerdote, irmãos? Quem são os homens da mais alta religião de um país,
né? São os homens do mais alto nível da religião num país, são os sacerdotes, né? São os padres, são os reverendos, são os pastores, né? Nós somos os sacerdotes, né? Nós somos os sacerdotes, né? Eu sou um sacerdote pela misericórdia de Deus, né? Pela graça que o Senhor há me dado, eu fui levantado como pastor, né? E assim eu me sinto um verdadeiro ganhador de almas e um apacentador de ovelhas, né? Como é que o Senhor gostaria de ser chamado, pastor Israel? Eu gostaria de ser chamado o homem de Deus, apenas isto, né? Pouco me importa qualquer tipo de título que possa ter as pessoas na face da terra, né? Para mim, o mais importante é que eu seja verdadeiramente chamado e que eu seja um homem de Deus, né? Não importa o título para mim, né? Embora eu tenha plena convicção de que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? Nós pastores, né? Nós ocupamos, né, o primeiro lugar na fileira dos homens de Deus, né, porque a nossa responsabilidade com as almas é muito grande. O Senhor Jesus coloca sobre nossos ombros a nossa responsabilidade, almas para que nós possamos conduzi-las, né. Eu falo muito isto, né, de um modo geral, né, o homem de Deus, né, o verdadeiro homem de Deus, né, ele conduz a obra mais importante da face da terra, o pastor da igreja, né? Aquele pastor dirigente, né? Então, existem várias categorias de pastor, vários níveis de pastor, né? Mas o pastor dirigente, ele é o anjo da igreja, né? Quando Jesus mandou escrever a carta para as 7 igrejas da Ásia, né? Quando ele mandou escrever, João escreveu aquela carta para as 7 igrejas da Ásia. Então a palavra diz, né? Ao anjo da igreja escreve, né? Jesus ditou a carta para ele escrever. Ao anjo da igreja escreve, né? E quem é o anjo da igreja? Não é o pastor da igreja, é o pastor principal, né? Então eu faço, pela misericórdia de Deus, né, a obra mais importante da face da terra para Jesus, para Deus, para os céus, para a salvação, né? Não existe para Deus nenhuma atuação, nenhum cargo, nenhuma função mais importante que a de um pastor, né? E pela misericórdia de Deus, eu digo mais uma vez, o Senhor assim me fez, assim eu sou, né? E assim eu hei de ser até o último instante da minha vida, né? Um verdadeiro ganhador de almas e apacentador de ovelhas do rebanho do Senhor, né? O Senhor disse, colocou nas nossas mãos, né? E nós temos que dar conta para Ele naquele dia, de um povo seu, especial, zeloso de boas obras, né? Quem responde pelo sangue das ovelhas da igreja, as ovelhas que se desviam e não são restauradas novamente, né? Que o pastor não vai atrás, não busca, não cura as feridas para ser sarado e para ser incorporado ao rebanho, é de mim, pastor, é de você, pastor, é de nós, pastor. Nós é que vamos ter que dar conta do sangue dessas ovelhas, né? Não é nenhum diácono, não é nenhum presbítero, não é nenhum evangelista, não é nenhum outro tipo de autoridade eclesiástica, né, que vai ter que dar conta do sangue dessa ovelha. Você e nós, pastores, levantados como pastor, de nós que Jesus vai cobrar, que Ele vai requerer o sangue daqueles que se perderam, e nós não nos preocupamos em correr atrás, não pregamos a sã doutrina para eles, para que eles pudessem conhecer e reconhecer o pecado do qual eles estavam, que eles não seriam salvos se permanecessem naquele pecado, né? Então nós deixamos de pregar, né, a verdadeira doutrina, né, o evangelho genuíno, real e verdadeiro, para que a pessoa viesse ao perfeito, tivesse conhecimento e viesse ao arrependimento e mudasse. Aquele que, se nós pregarmos, né, e a pessoa fizer vista grossa, tapar os ouvidos do coração, não quiser entender, essa alma será lançada nas trevas exteriores.
né? E nós não temos que dar conta para Deus dessa alma para Deus naquele dia. Mas aquela alma que nós demos de ombros e não fomos atrás, porque a gente achou que não precisava mais, né? Já tinha feito a nossa parte, não insistimos até esgotar toda a nossa responsabilidade, é de nós que será cobrado, né? De mim, pastor, de você, pastor, de nós, pastor, né? Então, de modo que é uma missão extraordinária. Então, nós somos sacerdotes, né? E aqui a palavra diz: depois os principais dos sacerdotes, ou seja, os primeiros, né? Tem vários sacerdotes, vários pastores numa igreja, mas o pastor principal. No ministério tem milhares, os pastores principais, aqueles que dirigem uma congregação e tem um rebanho sob a sua responsabilidade. Este é o verdadeiro pastor, este é o sacerdote, né? Aquele que tem rebanhos de ovelhas humanas sobre a sua responsabilidade, que tem que conduzir, para preparar essas pessoas para entregar para o Senhor naquele dia um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, né? Então, olha quem foi que crucificou Jesus, né? Quem acusou Jesus o tempo todo, quem levou ele a julgamento e quem crucificou, quem matou Jesus. Depois os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, ou seja, do pastor principal, do poderoso chefão, né? O qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo, ou seja, com culpa, né? Para condenar, para prender Jesus como sendo culpado, para que ele pudesse ser morto, não tivesse como se defender, né? Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo, né? Então são dois absurdos, né? Então vocês vejam como foram maquiavélicos os principais homens de Deus daquela época. Foi eles quem mataram Jesus. Não foi nenhum outro tipo de pessoa, como acontece nos dias de hoje, de maneira generalizada, né? Quem matam são os bandidos, os assaltantes, os ladrões, né? São os que mais matam fisicamente, né? E aqui nesse caso aqui foram os doutores da lei, os homens de Deus, os entendidos, aqueles que se achavam mais santos do que os outros, né? Assim como nós, muitas vezes, né, se nós nos ensoberbecemos, a gente também pensa da mesma forma. Então, não podemos nem sequer pensar isto, né? Jesus já nos ensinou, já nos instruiu, que se nós quiséssemos o primeiro, que sejamos o servo de todos. Assim nós temos que ser, né? Ainda na mensagem de ontem nós fechamos a mensagem falando exatamente isso, né? Aquele que se humilha, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Nós fechamos a mensagem de ontem, a mensagem de texto, né, da qual venho publicando a cada dia, né, além do vídeo, né? Então fechou exatamente com essa menção, né? Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Assim tem que ser cada um de nós, pastores, dirigentes, sacerdotes, e de um modo geral, e também os diáconos, os presbíteros, porque qual é a função do diácono na igreja? Qual é a função do presbítero na igreja? Qual é a função do evangelista na igreja? Qual é a função do missionário na igreja? É auxiliar o pastor. A função deles é essa, é auxiliar nas tarefas das quais é atribuída para que seja feita as beneficências, as benevolências, a santificação que é dada pelo pastor na igreja, principalmente a ministração da ceia. Né, são os auxiliares do pastor da igreja, né? Então, de modo que eles também têm responsabilidade, mas a responsabilidade, o sangue será requerido daquele pastor que tem ovelhas que tem rebanho de ovelhas, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua condução, né? De modo que então, e diziam, né? Olha a maquiavelice dessas pessoas, né? Mas diziam, não durante a festa, vamos matá-lo. Vamos matá-lo, né? Vamos matar, mas não durante a festa, porque senão o povo vai se rebelar contra nós.
né? E se rebelavam mesmo, o povo lincharia esses sacerdotes, esses escribas, esses anciãos, né? Os anciãos do povo, né? As pessoas mais idosas, que têm mais responsabilidade, foram os que juntaram e mataram Jesus, né? Os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se com o sumo sacerdote, ou seja, eles levaram Jesus à cruz para ser crucificado, eles levaram ao alto conselho para ser consultado ali, para dar o reverendo, né? O referendo para que Jesus pudesse, para que eles pudessem executar o plano maquiavélico diabólico deles, né? Foi os homens, hoje seria os padres, os presbíteros, os bispos, os pastores, né? Seria esse povo, e os famosos doutores da lei, né? Os mestres da lei, né? Que são os que aplicam esta teologia da libertação, né? Foi esse povo todo que juntos crucificaram Jesus, né, que acusaram, crucificaram e mataram Jesus. Foi esse tipo de gente. É bom que as pessoas, de um modo geral, saibam que foi pessoas que deveriam cuidar das almas, né? Foi eles quem mataram Jesus. Foi esse tipo de pessoa que matou Jesus, né? Então, vamos dando aqui seguimento na referência que Jesus deu, né? Daqui a 2 dias será a Páscoa, né? A Páscoa era uma festa sagrada da primavera, que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Foi quando Moisés deu a primeira Páscoa ao povo, né? Para a saída do Egito, Deus determinou, né? O próprio Jesus determinou isso, né? Para que fosse a forma que fosse ministrada a Páscoa, né? Ali onde comeram pães asmos, pães sem fermento, com ervas amargas, né? Exatamente para poder marcar a saída do povo de Israel do Egito, né? A Páscoa era uma festa sagrada da primavera, que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Ela comemorava a passagem do anjo destruidor pelas casas dos judeus, sem lhes causar dano, devido ao sangue do Cordeiro, aspergidos nos portais e no batente superior das portas das casas. Ver em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Ver em Salmo 78, versículo 49. A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. João, capítulo 19, versículo 14. Ele é a nossa Páscoa, sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha a afirmação aqui, ó, né? A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. Vou repetir. A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. João, capítulo 19, versículo 14. Ele é a nossa Páscoa, sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?